O tema da minha pregação hoje é a espera do juízo, que é o capítulo 10 aqui de Apocalipse. Você vai ver, ele termina a sexta trombeta, mas ainda não é o fim. Está ali aos 45 do segundo tempo. Então, é de suma importância a gente entender aqui. Mas vamos lá. A sétima trombeta, ela é a proclamação do juízo final. É o que diz a Escritura. Mas antes dessa sétima trombeta, o que nós vemos aqui é um prelúdio. O que vai acontecer antes do fim, assim como desde o capítulo 1, João vem tendo revelação, vem escrevendo, e a Escritura vem nos dizendo. Aqui vai mostrar justamente aquele período pouco antes da trombeta ser tocada. E diante disto, vai mostrar qual deve ser a minha atitude enquanto isso não acontece. Enquanto o Senhor não volta de uma vez por todas, enquanto o juízo de fato não acontece, aqui são ditas algumas coisas para mim e para você. Ditas coisas principalmente para que eu e você venhamos a manter a fé, esperança. Lembra do contexto das 7 igrejas? Eles foram perseguidos, eles foram mortos, muitos foram decapitados, sofreram horrores. E essas coisas aqui foram escritas para nos mostrar que, mesmo em meio ao sofrimento, à dificuldade, às angústias que este mundo nos faz passar, nós não devemos desanimar. Devemos lembrar que, assim como aquelas igrejas passaram muitas dificuldades, assim também vai ser conosco. É por isso que é difícil. Eu não sei como muitos conseguem pregar a Escritura sem falar de sofrimento, sendo que ela está por toda a Bíblia. Jesus Cristo diz a palavra de Deus que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E quando nós falamos que seremos treinados por meio do sofrimento, muitos crentes dizem assim, olha, está amarrado em nome de Jesus, que sofreu o quê? Você vai andar em vitória. E então a primeira dificuldade, a primeira tribulação, ele acaba afundando na fé. Mas a Escritura vem justamente nos preparar para este momento. O que nós como igreja devemos fazer enquanto Deus não julga o mundo? E é isso que vai tratar aqui o capítulo 10. Eu quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, Deus está no controle. Constantemente, Apocalipse mostra isso. O Senhor controlando todas as coisas. Aqui nós vemos a descrição do anjo. Você talvez deve se lembrar que, por vezes, na Escritura, se fala de um anjo, e de repente aquele anjo era Deus, ou se fala de Deus, e de repente era um anjo, como Jacó brigando com o anjo, e depois ele percebeu que ele estava brigando com Deus. Então a questão aqui não é se é um anjo ou se é Deus, independente de quem seja. Vamos colocar que seja um anjo. Se um servo do Senhor tem todo esse poder, imagina o que vai ser o nosso Deus quando de fato ele se manifestar à sua igreja. E aqui é um anjo forte. E olha a ilustração, né? Um pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar. É apenas de uma forma análoga, uma analogia para que você possamos entender que aquele Deus que habita nos céus, ele domina sobre o mar, mas também domina sobre a terra. Não há um lugar deste planeta em qual o nosso Deus não se faça presente. Tanto é que Isaías 66, olha o que o profeta vai dizer. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? Olha o que ele está dizendo, olha, o céu é o meu trono, é lá onde eu estou. E a terra é o estrado, é o lugar onde eu descanso os meus pés. Mais uma vez este símbolo de Deus no trono, governando todas as coisas, não apenas o nosso planeta, mas todo o universo. E tem uma frase do Abraham Kuyper que exemplifica muito bem isso aqui que Isaías e que João está dizendo. Olha o que ele diz. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há um centímetro quadrado de toda essa imensidão do universo, de todo o nosso planeta. Não há um centímetro quadrado sequer que Deus não possa dizer assim, olha, isso aqui é meu, pertence a mim. Porque Ele sim domina todas as coisas. Deus domina sobre tudo e sobre todos. E repare, a ilustração que João dá aqui é a questão do leão que ruge, mais uma vez para mostrar aquele que governa, porque o leão não é o rei da selva, é apenas de uma forma figurada, de inúmeras maneiras, mostrando para mim e para você, o nosso Deus controla todas as coisas, o nosso Deus governa sobre tudo. Essa é a ideia. É interessante,
Eu particularmente eu adoro esses documentários de animais caçando, principalmente o leão. Ô bicho bonito. Eu adoro quando ele pega a zebra, a gazela. Nossa, eu fico alegre. E o leão ele ruge às vezes quando ele está com fome, também para ele mostrar que ele que domina aquela região. Se o contexto aqui está falando de juízo, é para mostrar que o nosso Deus também ele é dessa forma. Ele brada e ele governa sobre tudo. E aqui no verso 6, vai dizer assim, Apocalipse 16: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu e a terra. E jurou. A Escritura, ela fala que há alguns casos específicos onde sim podemos fazer os juramentos. Eu sei que muitas pessoas dizem, olha, nunca juro por ninguém. É claro, aqueles juramentos falsos, né, do tipo, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Isso aí não vale, né? Mas a Escritura coloca alguns juramentos. Aqui, ele jura. Olha uma cerimônia que é de suma importância para o ser humano. Casamento. O que nós fazemos ali no casamento? Juras? Eu fui a um casamento esses dias e eu achei muito interessante que o pastor, no final, né, depois de falar, olha, eu aceito fulano e prometo honrar-te, respeitar-te na saúde, na doença, saúde, com dinheiro, sem dinheiro. E depois, no final, ele colocou assim, olha, eu prometo tudo isso pela minha honra. Eu coloco o meu nome, eu coloco a minha honra, mostrando que eu vou cumprir tudo isso aqui que eu prometi. Então, há algumas ocasiões que nós podemos, sim, jurar, não por besteiras, né? Ah, você vai lá em casa amanhã, eu juro que vou. Não, isso a Bíblia diz que não convém. Mas em casos solenes, como casamento, quem é militar é que sabe. Juramento à bandeira, às vezes precisamos fazer o nosso compromisso para com a nação. Então, quanto a essas coisas, não há problema. E no versículo 1, fala a respeito do arco-íris, que diz assim, então vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol. Você lembra? O arco-íris, ele era o símbolo da aliança de Deus com o povo, de Deus ter dado mais uma chance àquela nação podre e corrupta. Deus tinha feito todas as coisas, o homem vai e peca, Deus mata todos afogados, com exceção da família de Noé, mas ainda assim, Deus que deveria matar a todos, porque todos desobedeceram a Deus, ainda assim, ele age com misericórdia. Então, o arco-íris ali é o símbolo de uma nova chance. E lembra aqui do contexto das últimas pregações. 6 trombetas foram tocadas. Na última trombeta, 1/3 da humanidade morre. Nesse 1/3 da humanidade morrendo, ainda assim é possível nós vermos a graça, a misericórdia e Deus dando mais uma chance para nós. Por quê? 2/3 permaneceram vivos. É só a gente olhar para o nosso dia a dia, gente. Morre pessoas todo dia. Eu não lembro qual site eu lia essa semana, dizendo que teve um mês que, por incrível que pareça, morreu mais gente que nasceu. Via de regra, nasce mais que morre. E morreu mais gente que nasceu. Mas ainda assim, que morra 1/3, como foi na peste negra ou como foi aqui em Apocalipse. Os outros 2/3 têm oportunidades diárias de se acertar com o Senhor, de se arrepender dos seus pecados. Então aqui o arco-íris é mais uma vez para simbolizar, Deus continua sendo misericordioso para com o seu povo. É por isso que Isaías vai dizer assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto? Porque vai haver uma hora que a porta de fato vai fechar. Vai haver uma hora que não vai haver mais busca pelo Senhor, porque a porta fechou. Então, é de suma importância que nós sempre venhamos a lembrar, mesmo sendo cristãos talvez há anos, de que cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que nos afasta do nosso próprio Deus. E o arco-íris vem logo depois do dilúvio justamente para mostrar isso. E quando a última trombeta vai tocar, para mim, eu não sei. Quando a última trombeta vai tocar para você, meu irmão, eu não sei. Eu sei que um dia vai tocar para todos quando o Senhor voltar. Mas todo dia essa trombeta é tocada para várias pessoas. Porque quando chega a morte, é a trombeta de Deus dizendo, agora acabou. Eu não sei o nosso dia. Eu não sei se estaremos aqui amanhã. Mas eu sei que o Senhor, por sua graça e misericórdia, mais uma vez, tem dado oportunidade para nós de ouvirmos a trombeta
e nos arrependermos. Não fazermos como aqueles homens do capítulo anterior, onde a desgraça toma conta. Não apenas os elementos se desfazendo, estrela caindo sobre o mar, sobre os rios, sobre a terra, a humanidade morrendo. Ainda assim diz a Bíblia que aqueles homens permanecem duros de coração. Esse é o dia que o Senhor tem nos dado mais uma vez chances e chances sem fim. Mas um dia essa chance cessa. E depois de tantas chances, você consegue perceber? Porque Deus ele precisa condenar o homem ímpio para o inferno. Olha quantas chances ele tem. Você acha justo? Você acha que Deus seria um Deus justo? Depois de, durante anos dando oportunidade, os profetas vindo e falando da parte de Deus, os pastores pregando a palavra de Deus, você percebendo Deus por meio das coisas que foram criadas, como diz Romanos 1, pessoas morrendo, e cada cortejo fúnebre é um anúncio, a trombeta de Deus dizendo, um dia vai chegar a nossa vez. Hoje somos nós que carregamos ali a alça dos caixões, mas um dia será a nossa vez ser carregado. Então, depois de tantas oportunidades, de anos, Deus seria injusto se a pessoa morresse mesmo assim, a levasse para o céu. É por isso que esses homens eles precisam ser condenados, porque isso faz parte da justiça do nosso Senhor. E isso, por incrível que pareça, é amor e misericórdia de Deus, mesmo em meio à desgraça. E para encerrar, nossa, nem comecei o tempo, agora começou. Põe o segundo ali, por favor. Eu sei que às vezes nós queremos, por vezes, ter todo o entendimento, para que a nossa fé seja ali firmada naquilo que é concreto, 2 e 2 são 4. Não, por vezes não entenderemos. Mas também não precisamos entender. Repare que no versículo 4, diz assim, quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Não registre o que eu vou dizer. Ou seja, Deus ele não quer nos revelar tudo. E não vai. É por isso que nós precisaremos da eternidade para conhecê-lo. Essa semana eu vi um pastor muito conhecido expondo este texto aqui. E eu comecei a ver, eu acho que ele está certo. Depois ele começou a descambar para um caminho. Falei, gente do céu. Olha a interpretação. Esse pastor é bem conhecido, muito conhecido. Ele disse assim, aqui no versículo 4, quando Deus diz, olha, não escreva o que os trovões disseram, ele aplicou da seguinte forma, por que Deus não mandou João escrever? Porque há coisas que é você e Deus. Há coisas que Deus vai falar só com você, que as pessoas não vão saber, ninguém vai saber, é apenas você e Deus. Daí você pensa, pastor, mas não pode acontecer. Pode. Mas você consegue reparar também que isso é uma brecha enorme para tudo que é tipo de heresia. Por quê? Daí eu chego lá e questiono, fulano, mas isso aqui que você fez, Deus falou comigo. Como que eu vou questionar? Ele vai citar para mim aqui. Não diz? Apocalipse capítulo 10, verso 4? Que há coisas que é entre mim e Deus? Daí fica impossível de você argumentar com uma pessoa dessa. Então isso abre uma porta enorme para heresias. É por isso que esse papo de, Deus falou comigo. Repare, final de ano, via de regra, nós dizemos assim. Chega ali, do dia 25 em diante, pastores e suas profetadas, em que sentido? O ano passado, 2020, estávamos já na pandemia. O que nós mais queremos? Gente, é que isso acabe logo. Todos querem. Mas aí aparece o iluminado dizendo, Deus falou comigo. O quê? Este ano vai ser o ano da cura. Eu falei, gente, estava morrendo 1.000 pessoas por dia o ano passado, esse ano 4.000. Mas o outro pastor disse, não, Deus falou comigo que este ano vai ser o ano da família. Ou que este ano vai ser o ano da prosperidade. Mas calma aí. Como assim? Deus falou uma coisa com cada um? Daí quando você vai argumentar, ele diz, sim, Deus falou comigo, isso é entre eu e ele. Por isso que, talvez, a única forma da gente saber se alguém está falando da parte de Deus ou não está aqui, nos 66 livros da Escritura? Se está aqui, foi Deus. Se não está, meu irmão, foi fruto de uma feijoada, talvez, que você comeu no dia anterior. Apenas isso. Agora, se foi Deus que falou com fulano, como esse pastor aqui interpretou, imagina o seguinte, eu já falei várias vezes esse exemplo, mas tem que citar, não tem outro melhor. Uma vez um pastor foi ao Fantástico e ele disse que
Deus tinha mandado ele ter um filho com a vizinha. Deus mandou. E ele foi lá e falou pro marido da mulher, né? Seguinte, Todo-Poderoso apareceu para mim aí. Falou que essa mulher tem que ter um filho. Meu. Sabe o que o marido dela fez? Se foi Deus, quem sou eu para ir contra? E deu a mulher, gente. Como você discute com uma pessoa dessa? Não há argumentos. Por isso que a regra é, se está nos 66 livros da Escritura, foi Deus que falou. Se não está, não foi. A coisa que nós não saberemos. Muitas coisas que não saberemos o suficiente. Mas aquilo que você precisamos identificar, saber em relação à salvação, em relação à obediência a Deus, em relação à nossa vida aqui como servos do Senhor, tudo isso está na Escritura. Tem uma frase de Martim Lutero que eu acho que ele sintetiza, resume de forma maravilhosa. Isso aqui que diz o Apocalipse, capítulo 10. Ele diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante. E tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Olha o que Lutero está dizendo. Eu não preciso que anjo venha me dar revelação. Não preciso. Eu não preciso de visões, não preciso de nada. Porque as Escrituras Sagradas, elas contêm o suficiente, aquilo que eu preciso para viver de uma forma honesta, justa e piedosa a Deus aqui nesta vida, e tudo que eu preciso saber também em relação à vida futura. Nós não saberemos de tudo, mas o que nós precisamos saber está aqui. Tanto é que em 1 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 13, verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha o que Paulo está dizendo. Hoje nós temos um vislumbre de Deus. Nós vemos Ele como se fosse num espelho um pouco embaçado, num espelho translúcido. Nós temos uma noção de quem Ele é e de como é. Mas um dia, esse conhecimento que nós temos de partes, ele vai ser completo. Só que enquanto nós não temos este conhecimento, aquilo que Deus nos revelou é o suficiente. É o suficiente para que você sejamos salvos. É o suficiente para que você venhamos, de fato, solidificar a nossa vida, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa família, o nosso comportamento. Tudo é o suficiente. Hoje nós conhecemos em parte, mas essas partes são suficientes para nos levar até o final da linha. O que você precisa saber em relação à salvação? A Escritura diz. Isso é que ela não falha em nada. Nada. O que o homem precisa fazer para ser salvo? A Escritura diz, de Gênesis e Apocalipse. Agora, com quem se casar? O nome da pessoa? Isso ela não diz, mas os indícios ali estão por toda a Escritura. Basta eu e você buscarmos. E ainda que nós venhamos a ficar, aparentemente, no escuro. Porque tem vezes que a gente não sabe para onde correr. Você nunca teve essa experiência? O que eu faço agora, gente? Estou perdido. Mesmo sendo cristão, às vezes vai acontecer isso. Mas ainda assim, isso não é motivo para que eu e você venhamos a nos desesperar. Ainda que a nossa vista não consiga enxergar o final da estrada lá por conta da neblina. Pode ter certeza, há um Deus que está em cima, que já está vendo o final da estrada. O que cabe a mim e a você é não nos preocuparmos se a nossa visão chega até o fim, mas de olhar para cima e saber, é Ele quem está guiando. E se é o Senhor quem está guiando, eu posso descansar. Você não precisa ter todo o conhecimento. Às vezes você vai precisar ter fé. Assim como Abraão. Se coloque no lugar dele. Deus chega, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus não fala onde era. Não tinha Google Maps na época. Não tinha uma bússola para Abraão. A única coisa que Abraão precisou é, eu creio. Então pega sua esposa, seu filho, e sai. Você consegue imaginar? José do Egito. Ele então é o irmão mais novo e os seus irmãos queriam matá-lo. Mas havia um que não queria matá-lo e disse, não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo, porque vendendo nós conseguimos arrecadar dinheiro. O mais bonzinho queria vendê-lo. Os outros queriam matá-lo. E então José, ele é vendido por seus irmãos. Ele vira escravo. Ele chega lá no Egito
E até na cadeia ele é passado para trás. A vida dele virou uma desgraça só. As pessoas mentem a respeito dele. A mulher do chefe queria sair com ele. Ele, por santidade, não quis. Daí você pensa, pastor, mas calma aí. Ele negou a mulher, mostrando que de fato ele era alguém santo, escolhido por Deus e não estava ali para fazer o que é errado. E o que ele ganhou por se santificar, por não ceder. A Bíblia não fala se a mulher de Faraó era bonita. Mas você já viu mulher de jogador de futebol feia? Você não vê. Imagina a mulher do rei. Provavelmente era muito bonita. E ela constantemente dizia, deita-te comigo, deita-te comigo. O que ele faz? Não. Qual a recompensa que ele tem momentaneamente da sua fidelidade? Cadeia. A mulher sai gritando e diz, ele abusou de mim. Ele vai preso. Na cadeia ele é esquecido. Você pensa, cara, José tinha tudo para ser um frustrado. Tudo, gente. Eu, com 10% da história de José, eu já estava praguejando, né? Soltando pragas em relação a Deus. José não murmurou. Ainda assim, mesmo diante de toda aquela circunstância, ele cria que Deus estava no controle, que Deus era soberano, ainda que ele não tinha uma visão completa de todas as coisas. Ele sabia, o meu Deus é quem me guia. É tão certo que em Gênesis capítulo 45, no versículo 7 e 8, olha o que vai dizer. Aqui é aquela parte onde José, ele vira o segundo homem mais importante, ele faz ali as reservas do rei, está tendo fome por tudo que é lado, mas onde José estava, por conta da sabedoria que Deus lhe deu, havia mantimento. Então as pessoas iam até lá comprar mantimento. E então os irmãos de José, que achavam que ele tinha morrido, vão ao Egito buscar alimento. Na primeira vez José não se revela a eles, na segunda José se revela. Imagina se é você, o irmão dele. Gente, você tentou matar ele, cara, não conseguiu, você vendeu. E foi e falou uma mentira para o seu pai, dizendo, um animal pegou José, a gente trouxe só a túnica dele. E você trouxe uma tristeza enorme para o seu pai, durante anos, pensando que o filho preferido dele mais novo tinha morrido. Só que então esses irmãos, eles chegam lá e de repente, pá! Quem é o segundo homem mais importante? O irmão que nós não tivemos coragem de matar e vendemos. Como que você ficaria, meu irmão? Na hora, falei, acabou a gente. A gente tentou matar ele, agora ele vai nos matar em praça pública. Acabou. José, ele tinha tudo para ser vingativo. Mas ele não cantou sabor de mel. Ele sabia que, sendo vendido, sendo escravizado, sendo tido por mentiroso, mesmo não mentindo, sendo preso de forma injusta e sendo esquecido na prisão, ele tinha certeza, Deus está no controle. É o Senhor quem governa. E aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 6, que todas as coisas cooperam, Romanos 8, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele sabia, tudo coopera. Meu Senhor, ainda que as coisas não saiam do jeito que eu queira, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. E olha o que vai dizer em Gênesis, volta ali, em Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Olha ele falando para os irmãos dele depois de se revelar. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida como um grande livramento. Então ele está ali, os irmãos estão diante dele, ele podendo se vingar, com razão aparentemente. O que ele faz? Se vinga? Não, ele diz assim, vocês intentaram mal contra mim, não foi? Mas era Deus que estava no controle. Então o que aconteceu? Esse mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez ele se transformar em bem. A ponto de o Senhor ter me mandado adiante de vós. Então ele diz que todo aquele sofrimento, toda aquela desgraça estava no controle do Senhor. É por isso que ele não ficou desesperado. Então ele diz, Deus enviou-me diante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida como um grande livramento. Sabe qual é o nome de um dos irmãos de José? Judá. Havia uma profecia que o Messias, o Salvador do mundo esperado, ele viria da tribo de Judá.
Então José, ele consegue, diante de tanta desgraça na sua vida, saber, Deus fez com que eu passasse tudo isso, para que o Salvador pudesse vir e salvar a outros. É por isso que ele não ficou desesperado, é por isso que ele não ficou angustiado, mesmo em tamanha desgraça, mesmo em problemas terríveis. Hoje as motos estão dose, hein? E no verso 8 diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus que me colocou como pai de Faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. O que ele diz? Não fostes vós que me enviastes para cá. Vocês pensam que vocês me venderam para aquela caravana egípcia lá, vocês estavam dando fim em mim? Não, era Deus. Deus operando por meio das mãos iníquas de vocês. José não sabia o que iria acontecer, mas ainda assim ele não perdeu a esperança. E assim deve acontecer comigo, com você também. Ainda que o mundo pareça cair sobre nossa cabeça, perder a esperança jamais. Hoje conhecemos em parte, um dia conheceremos por completo. E para encerrar, para o terceiro ali, depois ele manda comer o livro, como nós lemos aqui, né? Verso 9. Então fui ao anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago, mas doce como mel na sua boca. Você sabe, aqui é uma descrição figurada, né? Não era literalmente para a pessoa pegar lá, dar uma mordida na Bíblia. Claro que não, apesar que tem pastor que cheira a Bíblia. Não era para isso. Era apenas para mostrar em que sentido. A palavra de Deus é o alimento. Lembra quando a Escritura já diz isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Toda palavra que procede do Senhor. Só que repare, aqui há algo peculiar nesse alimento. Esse alimento ele traria algo doce, a princípio na boca, mas o estômago seria amargo. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada de fato, de verdade, acontecem essas duas coisas comigo, com você. Você ouve ali e está lá. É isso que eu precisava. É aquele doce na boca. Mas às vezes ela cai no estômago amarga. Em que sentido? Ela vai confrontar a mim e a você. A palavra de Deus sempre vai confrontar. É a falsa pregação que é apenas doce. Se você ouve pregações constantemente e você sai dali sempre apenas se sentindo bem com você, é um dos indícios que você não esteja ouvindo a palavra de Deus de verdade. Porque a Escritura diz que ela vai ser doce, mas também vai ser amarga. A Escritura diz que a palavra de Deus ela é como uma espada. E o que a espada faz? A espada rasga, fura, nos arrebenta. Daí você, a vida inteira, você é criada com base... Você, mulher, por exemplo, primeiro. Você é criada com base naquela série, Eu, a Patroa e as Crianças. Daí você vem para a igreja, você ouve, nossa, quem manda em casa é o marido. Gente, e agora? A vida inteira eu governei. Vou ter que passar o meu trono. Aí quando você ouve a gente pregando a Escritura dizendo que o feminismo era o demônio, que você não pode querer governar o lar, que essa é uma função do homem, que Deus lhe deu. Se você foi criada no Brasil, você é feminista por natureza, não tem como você ouvir isso aqui e não ficar bravo. Ontem mesmo eu estava com uma moça e de repente ela soltou a pérola, né? Porque meu marido queria jogar bola, eu deixei. Como assim, gente? Eu deixei. Esse é o instinto da mulher, naturalmente falando, antes de converter. E depois de converter, ela continua com essa natureza aqui. Daí você começa a ouvir: olha, você precisa ser submisso ao seu marido. As suas roupas são indecentes. Você precisa mudar sua vestimenta, o seu palavreado. Você cria os seus filhos de forma errada. Isso aqui você não pode. Meu irmão, quer deixar a mulher louca da vida é falar sobre submissão, roupa e que ela está criando filho errado. Se falar as três juntas ainda, nossa, se prepara que a cabeça vai embora. É uma grande chance. Aí como pode? Você ouve a Escritura dizer essas coisas e você continua achando que a palavra é apenas doce. Você é confrontado. O homem da mesma forma. Porque às vezes a vida inteira ele acostumou com a mulher mandando. Daí então ele ouve: não, mas é você que tem que governar a sua casa. Daí para ele automaticamente ele se sente como um banana. Daí ele fica ali: não vou mais à igreja. Vou mudar de igreja. Será que às vezes não é melhor nós ouvirmos a Escritura e mudarmos? Eu lembro quando eu fui para a igreja, eu já tinha filho. Meu filho mais velho era bem pequeno. Eu morava junto com a minha esposa, não era casado. Toda vez que o pastor falava sobre casar, que era errado morar junto sem estar casado, gente, a cadeira parecia que criava espinho.
Quem é ele? Eu que sei da minha vida, eu quero, e ela quer, qual o problema? Então você vai ouvindo aquilo ali, que morar junto é pecado, que casamento até que a morte separe, sobre fidelidade com dízimo, com oferta. Você sabe, né? Deus toca o coração da gente facilmente, mas o bolso às vezes demora. Quantas vezes eu estava lá no louvor em lágrimas. Deus é bom. Aleluia, Deus, minha vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. Traga o seu dízimo, a sua oferta. E enviado o cão. Como que pode Satanás usar a boca do cara aqui no culto, gente? Fala para dar dinheiro. É porque às vezes o bolso demora um pouco mais. Então você ouve, você precisa ser fiel, você precisa contribuir. Essas coisas vão automaticamente nos confrontando. Agora, para quem ouve é ruim. A palavra assim, ela é doce e amarga. Mas para quem prega também. Pode ter certeza. Para quem prega, a palavra é prazerosa. Meu irmão, eu amo de todo o coração vir aqui e expor a Escritura. Ah, gente, isso é uma paixão. Só que você acha que eu colho frutos apenas bons disso daqui? Muitos são bons, eu fico muito feliz. Com o testemunho que eu ouço daqui, ali é maravilhoso. Mas constantemente a perseguição vem, continua, porque essa é a palavra de Deus. Olha para João aqui que escreveu Apocalipse. João, por conta do Evangelho, pregado por Jesus Cristo, ele foi liberto dos seus pecados. Ele foi salvo da condenação eterna. E ele teve a sua passagem para o céu garantida. Pensam. Por conta deste mesmo Evangelho, ele estava preso na ilha de Patmos. Quase morto. Muitos discípulos morreram por causa desse Evangelho. Então, é fácil eu trazer para vocês um Evangelho doce. Que não vai ser amargo de forma alguma. Sabe o que eu preciso fazer? É apenas falar aquilo que você gosta de ouvir. É apenas pegar algumas partes da Escritura. Como um pastor eu citei para vocês há um tempo atrás. Ele foi a um programa de auditório onde tinha a Tammy Gretchen. E a respeito do homossexualismo, olha o que ele disse. Eu não concordo, mas eu respeito. Ali ele conseguiu agradar gregos e troianos. Ele conseguiu ficar bem com os crentes, dizendo, com alguns crentes, né? Eu não concordo, a minha fé não permite. Mas, todavia, entretanto, no entanto, eu respeito. Ou seja, ficou bom com LGBT também. Tem uma pastora muito conhecida aqui de nosso país. Eu não vou falar o nome dela por questão de ética. Se você quiser ler, o problema é seu. Eu não vou falar. Eu vou só ficar bravo comigo, eu falo o nome. Eu não vou falar. Se quiser ler, tá ali, tá? Se quiser. E eu vou ler na íntegra a frase desta pastora. Chegou o tempo de parar de julgar pela cor da pele, condição financeira ou opção sexual. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. A função da igreja é anunciar a verdade que liberta, não aprisioná-las na religião. Repare nessa frase. Tem muita Bíblia ali. Demais. Muitas partes das Escrituras verdadeiras. Só que ela consegue fundir com heresias de uma forma absurda. Olha como que ela começa. Chegou o tempo de parar de julgar pela cor da pele, pela condição financeira. Quem, em sã consciência, que tem um pouco apenas de neurônio, vai julgar alguém por conta da cor de sua pele? Ninguém faz isso, cristão genuíno, mas jamais vai fazer. Não precisa nem ser crente. Uma pessoa honesta, moralmente falando, ela não vai fazer isso. Julgar alguém por conta da cor da pele, por conta da condição financeira. Só que ela junta essas duas coisas, que realmente nós concordamos, e o que ela joga logo em seguida? Chegou o tempo de parar de julgar pela cor da pele, pela condição financeira, ou pela opção sexual. Pau! Já meteu uma heresia das bravas ali. Só que ela se esquece que cor da pele não é escolha. Você não escolhe nascer branco ou negro, mulato ou loiro. E simplesmente vem. A condição financeira, você não escolhe a condição financeira a qual você nasce. Você pode trabalhar para melhorar a condição financeira. Opção sexual é escolha. Uma escolha moral, ou melhor, imoral. É decisão. Ai, mas eu tenho a inclinação para isso daqui. Meu irmão, todos nós temos inclinação para o pecado. Seja do lado homossexual ou do lado heterossexual, todos vão ter. Todos nós somos tentados a perder a paciência, a tudo que é tipo de pecado.
Então não existe desculpa. O homossexualismo é uma escolha. E olha o que ela diz. E quem convence do pecado é o Espírito Santo. Ela está certa? Claro que está. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, diz Paulo. E ela diz, a função da igreja é anunciar a verdade que liberta. Ela está certa? Óbvio. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A função da igreja é anunciar a verdade que liberta, não aprisioná-las à religião. O que ela está dizendo aqui é o seguinte, dizer que o pecado é julgar, não pode. Quem disse que não? É o Espírito Santo que convence? Claro que é. Mas ele convence através do quê? Da igreja, da exposição da Escritura. Não existe essa história, o fulano está no pecado lá, ora para Deus tocar o coração dele. Vamos orar? Sim, mas ele precisa ouvir a Escritura para saber que ele está no caminho errado. É assim que Deus age. João Batista, lembra quando ele chega diante de Herodes, que estava adulterando, pegando a mulher do irmão, e diz assim, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Na cara dele, não te é lícito. Essa pastora, se tivesse nesta época, talvez ela diria assim para João Batista, preconceituoso. Não julguei, João. Pare de ser religioso e pregue sobre o amor, porque é exatamente isso. Herodes, ainda que ele não tenha se arrependido, ele ouviu a verdade, ou seja, passou a ser indesculpável. Indesculpável. Então, é a Escritura que anuncia que adultério é pecado e que o homossexualismo é pecado. Quem está inventando uma religião é essa mulher. João Batista, ele era o amor, com duras palavras e com uma vestimenta horrível para aquela época. A palavra de Deus ela é doce sim, porque ela traz salvação, mas ela é amarga, porque ela traz condenação também. É por isso que, para encerrar, lembra? Prostitutas se alegravam por ouvir o Evangelho. Se apegavam ao Senhor. Enquanto que alguns rilhavam os dentes de raiva, dizendo, quem é ele? Próxima pregação sobre Lucas, eu vou dizer exatamente sobre isso. Apenas em um capítulo, as pessoas ficam maravilhadas em ouvir Jesus pregando. Só que então Jesus dá uma, eles acabam esquecendo tudo que ele fez, todos os milagres, e ficam bravos com ele, quer matar ele. Quem matou Jesus, você deve lembrar, foram os falsos pastores da época. Por quê? Olha o que eles disseram. Nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, aquele que se declara Deus deve morrer. Isso estava na lei? Estava. O único problema é que Jesus Cristo, ele não estava mentindo, era verdade, ele era Deus. Só que então, esses homens, torcendo a Escritura, acabaram levando o Senhor Jesus Cristo à morte. Claro, tudo debaixo do controle do Senhor. Portanto, meu irmão e irmã, ainda que nós não venhamos a entender muitas coisas, jamais chegue a pensar que as coisas fugiram do controle do Senhor. Ainda que possa fugir do seu controle e você se vê ali perdido, assim como Paulo no naufrágio. Diz a Escritura que Paulo chegou a desesperar da própria vida. Sabe aquela história de que, gente, acabou, já era, morremos. Quando eu tive dengue, olha, nem com o Covid eu fiquei tão ruim. Com a dengue, eu confesso para os irmãos, eu achei que ia morrer. Chegou uma hora, eu não conseguia beber água, e dengue você precisa estar constantemente hidratando. E eu bebia meio copo americano, vomitava. E fiquei muito ruim, muito. Eu cheguei a dizer assim, já era, acabou para mim, acabou. E já era pastor, e pensei desse jeito, morri. Eu cheguei ao desespero de pensar que ia morrer. Mas que Deus estava fora do controle? Ah, não. Deus continua controlando. Então, ainda que nós venhamos a desesperar da própria vida, jamais venhamos a esquecer. Eu posso perder o controle. O meu Senhor não. Ele governa sobre tudo. É por isso que o Deus do céu, a ilustração do texto é, está com os pés sobre a terra e sobre o mar, mostrando que Ele domina sobre todas as coisas e também sobre mim e sobre você. Amém, meus irmãos?